Segunda parte: preparando o caminho do destino. A meditação e os mantras, a ferramenta mais poderosa que temos para aprender a viver o sincrodestino, para ver os padrões conectivos do universo, para fazer milagres a partir dos nossos desejos, é a meditação. Ela possibilita que coloquemos atenção e a intenção nesses planos mais sutis, conferindo-nos o acesso a todas as informações e energia invisíveis e intocadas. Se sua médica lhe recomendasse que caminhasse 20 minutos 2 vezes por dia e lhe dissesse que essas caminhadas por si só o fariam ter boa saúde, paz de espírito, mais sucesso na vida pessoal e profissional, além de deixá-lo livre das preocupações, você seguiria as instruções dela? Quase todo mundo pelo menos faria uma tentativa. A recomendação do sincrodestino é meditar 15 ou 20 minutos 2 vezes por dia, seguidos por um momento no qual você faz um convite aos seus arquétipos, como foi descrito no capítulo anterior. Se fizer o que estou sugerindo 2 vezes por dia, começará a presenciar uma transformação na sua vida. Fora isso, comporte-se como sempre fez antes. Medite pela manhã, leve o seu dia como de costume e medite novamente à noite. Essa simples providência fará com que você comece a transformar sua vida e criar os milagres que deseja. Tudo o que você leu até agora neste livro foi a preparação para a prática efetiva da meditação que o conduzirá à iluminação e o fará viver o sincrodestino. Esses conhecimentos não são necessários, são apenas prazerosos. Se todo mundo precisasse entender a física quântica para se tornar iluminado, somente os físicos quânticos atingiriam a iluminação. Na verdade, os grandes pioneiros 121 da física quântica também promoveram a causa do espírito ao questionar o significado mais profundo da vida. Entre esses extraordinários cientistas estão Wolfgang Pauli que, junto com Carl Jung, mencionou pela primeira vez o sincronismo. Erwin C. Schrödinger, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Max Planck, David Bohm e John Wheeler são outros que achavam que a física quântica nunca poderia ser compreendida se não considerássemos a consciência um componente básico da realidade fundamental. Mas você não precisa entender de religião, filosofia ou ciência para ter acesso ao espírito. Tudo o que precisa fazer é prestar atenção às instruções que se seguem. A meditação é um processo simples porém difícil de descrever, mas que se torna muito fácil quando você começa a praticá-la regularmente. Apresentarei aqui os fundamentos da meditação para que você possa aplicar com sucesso os princípios do sincrodestino descritos no restante do livro. Como meditar? A nossa mente está constantemente ativa, sempre saltando de pensamento para pensamento, de emoção para emoção. Entrar em contato com a inteligência não local, a alma universal que jaz dentro de nós e é parte de todos nós, exige que encontremos um caminho além da névoa dos pensamentos perturbadores que de forma característica a esconde de nós. Não podemos forçar o caminho através dessa barreira, assim como não podemos fazê-lo através de uma cerração de verdade. Se quiser enxergar o outro lado da rua em um dia nebuloso, nada que você possa fazer fisicamente irá ajudar. Você precisa esperar, com calma e paciência, até que o nevoeiro fique menos denso e se dissipe sozinho. De vez em quando surgirá um trecho claro e você conseguirá vislumbrar o que está à frente. O mesmo é verdadeiro com relação aos nossos pensamentos. Se ficarmos quietos, encontraremos momentos de puro silêncio, que eu chamo de intervalos de pensamento, e, através deles, podemos vislumbrar o nível mais profundo da alma. Cada vislumbre aumenta nosso discernimento e, finalmente, nossa consciência se expande. O objetivo da meditação é interromper o pensamento durante algum tempo, esperar que a névoa de pensamentos se torne menos densa e vislumbrar o espírito interior. Para a maioria das pessoas, é difícil controlar o fluxo de pensamentos. Os iniciantes podem às vezes ficar muito frustrados, mas a frustração é apenas outro pensamento, outra emoção que atrapalha. A meta é abandonar de um modo tranquilo e passivo todos os pensamentos. Uma maneira comum de começar a meditação é concentrar-se delicadamente em alguma coisa para que os pensamentos erradios tenham mais dificuldade em penetrar a mente. Gosto de iniciar com a meditação da respiração. Para começar a meditar, sente-se em uma cadeira confortável com os pés plantados no chão. Põe as mãos no colo com a palma voltada para cima.
Feche os olhos e comece a prestar atenção à respiração. Observe o ar entrar e sair sem tentar controlá-lo. Poderá notar que a sua respiração se torna espontaneamente mais rápida ou mais lenta, mais profunda ou superficial, podendo até se interromper por alguns instantes. Observe as mudanças sem resistência ou expectativas. Sempre que a sua atenção se desviar da respiração e se fixar em um som no ambiente, uma sensação no corpo ou um pensamento, leve-a de volta, delicadamente, para a respiração. Essa é a base da meditação. Tão logo a pessoa se sentir à vontade com o fato de ficar sentada tranquilamente concentrando-se na respiração, recomendo a inclusão de um mantra, para criar um ambiente mental que possibilite a expansão da consciência. Mantras. A palavra mantra encerra dois componentes: men, que é o som fundamental da palavra mente, e tra, que é o som fundamental das 123 palavras instrumento. Assim sendo, a palavra mantra literalmente significa um instrumento da mente. A antiga tradição de sabedoria do Vedanta examinava os diversos sons produzidos na Natures, as vibrações fundamentais do mundo que nos cerca. Segundo o Vedanta, esses sons são uma expressão da mente infinita ou cósmica e fornecem a base para toda a linguagem humana. Por exemplo, se você pronunciar rodas as letras do alfabeto, vogais e consoantes, perceberá que se trata dos mesmos sons que os bebês emitem espontaneamente. Eles também contêm as mesmas vibrações que os animais emitem. Além disso, se ouvir com atenção, notará que esses sons estão em roda à parte na natureza. São os sons do vento, do crepitar do fogo, do trovão, do rio que corre impetuoso, das ondas do oceano que quebram na praia. A natureza é vibração. O ser infinito vibra, e essa vibração é rítmica, musical e primordial. O potencial infinito se expressa como o universo manifesto por meio da vibração. Sabemos que o universo manifestado, que parece ser formado por objetos sólidos, é na verdade composto por vibrações, com os diferentes objetos vibrando em frequências distintas. É claro que se eu chutar uma grande pedra, não sentirei vibração e sim dor. No entanto, o fato é que tanto o pé que sente a dor quanto o cérebro que a registra também são vibrações. A vibração interage com a vibração e interpretamos essa interação como matéria e sensação. Mantra é apenas uma palavra que descreve essa qualidade do universo. Disse que os videntes da antiguidade ouviam essas vibrações do universo quando meditavam profundamente. Todos podemos escutar, em qualquer momento, essas mesmas vibrações. É muito simples. Se acalmar sua mente e se sentar em silêncio, ouvirá vibrações. Você pode fazer a experiência a qualquer momento que desejar. Mesmo que cubra o ouvido, você as escutará. Seu corpo também vibra constantemente, mas os sons são tão sutis que normalmente você não os ouve. No entanto, se você se sentar calmamente em um lugar silencioso, escutará no ar um zumbido ao fundo. E se começar a prestar atenção a esse zumbido, com a pra 124 tica acabará escutando todos os mantras que foram registrados na literatura védica. Os Vedas também afirmam que se recitarmos um mantra em voz alta, o padrão especial de vibrações dele gera os próprios efeitos, podendo criar eventos no mundo físico em que vivemos. Recitar mentalmente o mantra cria uma vibração mental, que depois se torna mais abstrata. Finalmente, ele nos conduz ao campo da consciência pura ou espírito de onde surgiu a vibração. Desse modo, usar um mantra é uma ótima maneira de transcender e retornar à origem do pensamento, que é a consciência pura. É por esse motivo que mantras específicos são recomendados, ou seja, devido às vibrações específicas que eles induzem. Um mantra que uso, e que recomendo para a obtenção do sincrodestino, é o mantra simples Sou Um. Ele é o mantra da respiração. Se você observar sua respiração, ouvirá Sou Um quando o ar entrar e sair do pulmão. Durante a inspiração, o som da vibração é Só e, na expiração, ele se torna Um. Se quiser, também pode fazer a seguinte experiência: inspire profundamente, feche os olhos e a boca, e solte o ar com força pelo nariz. Se você se concentrar, conseguirá ouvir claramente o som Um.
Na verdade, uma das técnicas de meditação envolve simplesmente concentrar-se no local de onde vem a respiração. De olhos fechados, inspire e pense na palavra só, ao soltar o ar, pense na palavra um. Gradualmente, tanto a respiração quanto o som ficarão cada vez mais serenos, e a respiração se tornará tão tranquila que parecerá quase cessar. Ao acalmar a respiração, você aquieta a mente. Quando você transcende, o mantra som desaparece totalmente e a respiração faz uma pausa momentânea. O próprio tempo para e você se vê no campo da consciência pura, a esfera não local, o espírito, a base do ser. O mantra, portanto, é uma maneira de experimentar a consciência não local. Os aborígenes, os indianos, os índios e muitas outras culturas tradicionais já o usam há milhares de anos. Em todas as tradições, os mantras são entoados para criar vibrações especiais, sons do universo que criam algo a partir do nada, que traz a energia do não manifestado para o manifesto. 125 Sutra Sutra é um mantra que encerra significado. Um mantra em si não possui significado, é apenas uma vibração, um som. Ele se torna um sutra quando existe uma intenção codificada no som. A palavra sutra é um vocábulo sânscritico, relacionado com o nome latino sutura, que é a base da palavra suturar, que significa juntar com costura. Desse modo, o sutra é na verdade um ponto de costura na alma, ponto esse que é de intenção. Tanto os mantras quanto os sutras nos permitem transcender e alcançar uma consciência mais profunda. Desse modo, você poderia, por exemplo, usar o mantra Som para transcender e, a seguir, poderia usar uma palavra, um sutra, para incrustar uma intenção particular na consciência. As mensagens contidas em um sutra são ao mesmo tempo simples e complexas. Se eu pronunciar o sutra Aham Brahmasmi, a essência do meu ser é a realidade suprema, a origem e a base do universo, a causa de tudo que existe, poderia ser preciso um dia inteiro, ou meio livro, para explicar e compreender essa frase. No entanto, o sutra contém o conhecimento completo desse complexo pensamento. Desse modo, esse sutra, essas duas palavras, resume todo o conhecimento. Ao voltar simplesmente a atenção para esse sutra, você experimentará e compreenderá toda a explicação nele contida. Existem mantras e sutras que foram usados com sucesso durante milhares de anos e você os encontrará nos capítulos seguintes. Eles fornecem um caminho para o sincrodestino. Embora as palavras sânscriticas que personificam esses sutras possam lhe parecer exóticas, esse fato não diminui a eficácia delas. Você nem mesmo precisa compreender o significado dos sutras para que eles funcionem. Lembre-se de que se trata de sons da natureza aos quais é atribuído um significado. A alma entenderá o significado deles mesmo que você não o compreenda. Por que usamos essas antigas palavras como mantras e sutras em vez de uma linguagem mais moderna? A resposta está relacio 126 nada com a eficácia. Usar novos mantras e sutras só torna mais difícil o processo de experimentar o sincronismo. Pense que existem muitas maneiras de eu ir de casa para o escritório. Posso pegar a estrada principal. Posso seguir um mapa rodoviário ou um mapa físico. Posso usar um helicóptero, posso ir até o litoral e pegar um navio. Mas se eu percorrer um caminho bastante trilhado, com o qual eu esteja familiarizado e que já tenha usado muitas vezes, a jornada será mais fácil. Analogamente, os mantras e sutras que têm sido usados há milhares de anos por milhões de pessoas no decorrer das gerações oferecem o caminho mais fácil para a transcendência e para a esfera não local. Mas o fato de usarmos algo que já foi utilizado antes, muitas vezes, com um propósito particular, encerra um valor adicional. Sempre que um mantra ou sutra é usado, ele ajuda a aumentar a probabilidade de que um resultado semelhante resulte de uma utilização posterior do mesmo mantra ou sutra. Se você recordar a discussão sobre a onda-partícula do capítulo 1, lembrará que cada vez que uma onda-partícula sucumbe em um padrão de onda específico, ela aumenta a probabilidade de voltar a sucumbir no futuro como esse mesmo padrão de onda. Os sutras são na verdade intenções que aumentam a probabilidade estatística do colapso de uma função de onda ao longo de amplitudes de probabilidade previsíveis.
Isso significa que quanto mais um sutra for usado, maior a probabilidade de que a intenção escolhida dele seja concretizada. Por conseguinte, é melhor usar um sutra antigo e bastante utilizado do que um novo. Procure não se deixar intimidar pelo uso do sânscrito e acolha as antigas palavras como aliadas na sua busca da transcendência que conduz ao sincrodestino. Os próximos capítulos descrevem os 7 princípios do sincrodestino e fornecem exercícios destinados a fazer com que você os entenda melhor. Esses 7 princípios são maneiras de pensar a respeito das qualidades da inteligência não local e relacioná-las com a sua vida. Cada princípio oferece uma nova lição, um novo 127 modo de relacionar-se que o leva para mais perto do espírito, com as infinitas possibilidades dele. Apresento a seguir o programa que lhe possibilitará alcançar o sincrodestino, uma maneira específica de usar todos os elementos que discuti até aqui. Comece cada dia indo para um lugar tranquilo onde você não seja perturbado. Reúna símbolos dos seus arquétipos e coloque-os diante de você. 2. Medite durante 20 minutos usando o mantra Sou 1. Essa meditação expande a consciência e o coloca em uma disposição de ânimo receptiva. 3. Logo depois de concluir a meditação, ao abrir os olhos, contemple os símbolos dos seus arquétipos e invoque ou convide as energias arquetípicas a se expressarem através de você. Diga: peço que vocês se tornem parte de mim e atuem através de mim. Orientem-me na minha vida. 4. Leia o princípio do sincrodestino para esse dia. Existem 7 princípios de sincrodestino e 7 dias na semana. No dia que começar, leia o primeiro princípio. VT7C não precisa compreender cada conceito contido nele. Apenas leia-o. No segundo dia, vá para o segundo princípio. No terceiro, avance para o terceiro e assim por diante. Recomendo que não salte os princípios, pois eles estão dispostos em ordem, desenvolvendo-se um a partir do outro. No 8º dia, volte ao primeiro princípio e recomece a série. Cada princípio possui um sutra que condensa os ensinamentos do princípio. Procure assimilar totalmente o significado do sutra. Execute os exercícios associados ao sutra até que se tornem parte da sua realidade. Após muitas semanas, você será capaz de ler apenas o sutra e obter o benefício de todo o capítulo. O ideal é que continue a praticar diariamente o programa para que cada 128 semanas, cada mês, o leve para mais perto da realização do destino de sua vida. Esses primeiros 4 passos não devem durar mais do que 20 ou 30 minutos. Repita à noite o procedimento. No restante do dia, você não precisa fazer nada especial. Leve a vida da maneira como normalmente o faria. A meditação matutina concentra sua intenção durante o dia, mesmo quando você não está pensando nela. Ao ler o princípio, você cria essa intenção e, a seguir, permite que a inteligência não local sincronize os milhões de eventos individuais que precisam ocorrer para que a intenção se realize. Isso é tudo o que você precisa fazer. Embora a intenção atue sozinha por meio do sincronismo organizado pela inteligência não local, o ego pode bloquear esse sincronismo. Como saber se o ego está atrapalhando seus sonhos? Existem muitas pistas, mas a mais importante é a ansiedade. Sempre que o seu eu ou o seu espírito está ofuscado pelo ego, você fica ansioso. O seu eu essencial, verdadeiro, não sente nem estresse nem ansiedade. A pessoa equilibrada não sente nada disso. Esses sentimentos são um sinal de que a sua conexão íntima com a entidade não local está bloqueada. No caso de muitas pessoas, isso acontece com excessiva frequência. Transpomos esse obstáculo e recuperamos o equilíbrio que perdemos por nos sentir estressados ou ansiosos, por meio de um processo que chamo de heliotropismo. O heliotropismo é um mecanismo natural nas plantas que lhes permite crescer sempre na direção da luz. Por extensão, acredito que os nossos pensamentos, as nossas intenções, são o equivalente dessa luz, e o mundo em si se desenvolve em uma determinada direção para satisfazer essas intenções. Use as afirmações do Sutra no fim de cada um dos 7 capítulos seguintes sempre que se sentir estressado, ansioso ou se desequilibrar durante o dia. Volte-se diariamente para a afirmação do Sutra do dia.
Talvez seja interessante você tirar uma cópia dessas afirmações e levá-las com você para poder usá-las quando precisar restabelecer o seu senso do eu. Leia a primeira afirmação em silêncio e deixe que uma 129 imagem surja na sua consciência. Assim que registrá-la, profira o sutra do dia, incluído nos exercícios. Faça o mesmo com cada uma das afirmações do dia. Assim que terminar todas as afirmações, o que levará apenas cerca de 1 minuto, você deverá se sentir novamente equilibrado. No fim de cada capítulo, você encontrará um ou mais exercícios que se destinam a ilustrar os princípios e conduzi-lo ali. Entendimento mais profundo dos sutras. Eles não são parte da meditação diária e sim um suplemento. Experimente-os sempre que sentir que gostaria de dar aquele passo adicional para compreender os princípios do sincrodestino. Finalmente, isso é de fato tudo o que você precisa para chegar ao local onde tem lugar o sincrodestino, os 7 princípios, os 7 sutras, os seus arquétipos, a habilidade de meditar usando o mantra Som e as afirmações do Surra que podem ser lidas quando você sentir que está começando a se desestabilizar. Essas são as ferramentas que você tem nas mãos e que fazem os milagres acontecerem.